Boa noite a todos, mais paz, amém? Louvado seja o nome do Senhor por mais esse domingo, por mais este dia que nós estamos aqui na casa do Senhor, a fim de entregar nosso louvor, nossa adoração, tudo que temos e que somos. Louvado seja o Senhor pelo que Ele já tem feito aqui no nosso culto, pelo que nós já vimos até agora, pelos louvores cantados, claro, pela dança, pela abertura do culto. Mas agora, o Senhor possa falar conosco também através da palavra que vem do Senhor. Bem, louvado seja o nome do Senhor. Quero agradecer também pela oportunidade. Nós estamos caminhando hoje nessa noite. É um grande privilégio estar pregando mais uma vez. E tendo dito isso, meus irmãos, eu quero falar com vocês nessa noite sobre um tema muito especial. Eu quero falar com os irmãos sobre avivamento. O que é um avivamento? O que não é um avivamento? Eu quero falar com os irmãos sobre avivamento. É dia 8 de fevereiro de 2023, na pequena cidade de Gilmore, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos. O pregador ele faz uma exposição ali no livro de Romanos, no capítulo 12, dos versículos 9 a 12. Em uma das capelas da Universidade de Asbury, uma universidade que preza muito pela vitalidade cristã, trazendo uma mensagem prática sobre o verdadeiro amor. Encerrado ali o momento devocional, a palavra ministrada, os alunos eles voltam para a sala de aula, porém alguns continuam ali na capela e começam a orar ao Senhor. Percebendo a ausência desses alunos em sala de aula, outros estudantes, professores, diretores e funcionários vão até a capela e um mover de Deus aconteceu naquele lugar. O Espírito de Deus trouxe a eles um quebrantamento profundo. Houve choro de arrependimento, confissão de pecados, a ponto daquela reunião ela continuar de maneira intercalada entre oração, louvores a Deus, pregações e testemunhos, e já duram 2 semanas ininterruptas. O impacto da presença de Deus na capela, naquela faculdade, que comporta 1.500 pessoas, foi tamanho que a cidade toda foi impactada. A grande mídia noticiou o acontecimento e as redes sociais espalharam para o mundo inteiro o que Deus está fazendo naquele lugar. Esse, de fato, é um avivamento coletivo, um avivamento que transpõe as barreiras de uma universidade, invadindo o país e sendo conhecido por todo o mundo. Meus irmãos, o que significa, de fato, um avivamento? O avivamento, a palavra avivamento, significa despertamento espiritual. É uma renovação da parte de Deus na vida do crente, trazendo assim um reforço na fé em Deus, que o crente deve buscar durante toda a sua vida. O Espírito Santo de Deus, ele desperta o interior do homem de Deus de uma forma tão poderosa que esse homem ele não pode se conter diante de tamanha glória que vem de Deus. Então, por vezes, esse poder vindo do Espírito Santo é capaz de afetar outras vidas também, gerando ali um impacto regional, gerando um impacto nacional, até mundial. O avivamento ali de Asbury, que foi noticiado e que nós muito ouvimos esses dias, ele não é o primeiro avivamento que acontece na história. Outros avivamentos de grande proporção já aconteceram há tempos atrás. O avivamento como o das colônias americanas no século XVIII, liderado por homens como Jonathan Edwards, John Wesley, George Whitefield, pregando o arrependimento de pecados e conversão de vidas. Também, na história, nós tivemos o avivamento de Gales, no século XX, liderado por um homem chamado Evan Roberts, que também enfatizava a conversão de vidas ao Evangelho de Cristo. E talvez o mais conhecido de todos os avivamentos, o avivamento da Rua Azusa, em 1906, liderado por William Seymour, com um enfoque dado aos dons do Espírito Santo, gerando impacto na expansão do pentecostalismo por todo o mundo. Mas a pergunta que fica para nós é: como é que funciona o avivamento? Ele é algo que acontece de fora para dentro
ou é algo que acontece de dentro para fora? Porque muitos acreditam que o segredo para um avivamento é um ambiente de uma igreja bem produzida, uma liturgia de culto animada, com coreografia bem ensaiada, um instrumental ali bem afiadinho. E não que essas coisas elas não sejam importantes, promover de Deus, mas não é isso que é o primordial para que o avivamento aconteça na vida das pessoas. Pois o avivamento não é uma ação que vem da igreja, não é uma ação que vem do homem. O avivamento é uma obra livre e soberana do Espírito Santo de Deus. Portanto, meus irmãos, é impossível agendar e marcar a hora em que um avivamento pode acontecer. Como a gente vê muito por aí, né? O culto do avivamento. Como se as pessoas pudessem marcar a hora e dia para que acontecesse um avivamento coletivo e simultâneo na vida de uma igreja. Porém, isso não significa também que o homem não tem responsabilidade nenhuma no avivamento, né? O homem ele tem responsabilidade na ação soberana de Deus. Porque para recebermos o avivamento é preciso preparar-nos o caminho. O avivamento é uma busca interior do homem pela glória de Deus. E quando então buscamos e alcançamos essa glória individual que vem de dentro, então ele realiza maravilhas também dos que estão ao nosso redor, por fora, por meio da sua graça. Respondendo a pergunta então, o avivamento é algo que começa de dentro para fora e não de fora para dentro. A Bíblia nos traz um relato de uma busca de um homem pela glória de Deus. E essa busca não somente trouxe aí a revelação da glória de Deus, como também foi capaz de trazer um avivamento genuíno em sua vida, fazendo dele um líder ainda mais importante do seu povo e uma grande referência espiritual para todos nós. Eu estou falando de Moisés. O texto que eu quero pedir que os irmãos abram nessa noite está em Êxodo, capítulo 34. Nós vamos ler dos versos 1 até o 9. Êxodo 34, versos 1 ao 9. Meu Deus, essa criança está... É salto, meu irmão, salto. Salto de desenvolvimento. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo 34, do 1 ao 9. Disse o Senhor a Moisés: talhe 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum no monte. Nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou 2 tábuas de pedra semelhantes às primeiras e subiu ao monte Sinai. Logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. E passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, o Senhor nos acompanhe. Mesmo sendo este povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado e faz de nós a tua herança. Quero orar nesse momento e quero convidar os irmãos a ficarem com suas Bíblias abertas após a oração e a pensarmos sobre o tema desta noite, o verdadeiro avivamento. Feche os olhos nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos mais uma vez diante da Tua Palavra, Senhor. Obrigado por este dia, obrigado por tudo que já fizeste aqui no meio do Teu povo, obrigado por tudo que já falaste conosco,
Mas agora eu te peço auxílio, Senhor, nesse momento. Que o Senhor possa me capacitar a trazer esta palavra aos meus irmãos. Que, Pai, não seja a voz de um homem neste momento, mas que seja a sua voz em minha vida, Deus. Que saiamos daqui não da mesma forma como entramos. Que tua palavra venha gerar fruto em nossas vidas. Que possamos ter uma vida avivada pelo poder da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o povo de Israel havia pecado contra o Senhor. Aquele episódio que todo mundo sabe do bezerro de ouro, né, que foi criado pelo povo. E o Senhor ele se entristeceu muito diante daquela situação. Então Moisés ele intercede pelo povo e Deus responde a Moisés, dizendo que iria manter o seu povo e que Moisés continuaria liderando o povo. A resposta de Deus ela foi positiva a Moisés, mas isso não deixou Moisés contente. Moisés faz uma série de pedidos a Deus a partir disso. Ele deseja algo mais profundo da parte de Deus. Moisés pede que o Senhor lhe conduza e fortaleça o seu relacionamento com Deus. E um desses pedidos especiais que Moisés faz ao Senhor é que Deus lhe manifeste a sua glória. No texto que nós lemos, no capítulo 34, do 1 ao 9, Deus manifesta a sua glória a Moisés. Deus revela a Moisés um avivamento após aquela experiência. A partir daquele momento, Deus faz uma aliança com Moisés. Você pode ver a renovação da aliança a partir do versículo 10. Ele recebe um despertar da parte de Deus, sendo agora o mensageiro das leis do Senhor para aquela nação. E por isso esse relato ele é tão importante para nós, meus irmãos, porque ele revela os sinais de um verdadeiro avivamento. Nós falamos tanto sobre avivamento em nossos dias, nós vemos tanto essa palavra em nossos dias, mas será que nós conhecemos verdadeiramente o que consiste esse evento? Será que nós sabemos o que consiste esse mover da parte de Deus? Como receber um avivamento genuíno de Deus em nossas vidas? Quero falar com os irmãos sobre 3 formas de nós recebermos esse avivamento genuíno que vem da parte de Deus. Em primeiro lugar, conhecendo a glória de Deus. Em segundo, reconhecendo a nossa condição diante da glória de Deus. E em terceiro, clamando pelo favor do Senhor. Portanto, vamos iniciar a nossa exposição. Em primeiro lugar, a primeira forma de nós sermos avivados espiritualmente no Senhor é conhecendo a glória de Deus. Só um minutinho. É impossível que um avivamento aconteça sem que nós conhecemos a Deus. Sem que nós conhecemos a Deus em sua essência. Moisés ainda não conhecia a Deus plenamente. Ele precisava de uma experiência com Deus. Essa experiência foi sobrenatural, pois se tratava do próprio Deus aparecendo a um homem de carne e osso. Nunca na história do Antigo Testamento isso tinha acontecido. Porém, nós veremos que, na verdade, essa experiência da revelação da glória de Deus foi algo mais natural do que a gente possa imaginar. Olha para mim, olha comigo para o texto. Nós vamos ler a partir do verso 5, que é a parte onde Deus ele se revela a Moisés. Então, o Senhor desceu numa nuvem, permaneceu ali com ele e proclamou o seu nome, o Senhor. No verso 6, há uma repetição da ideia que foi dita. E passou diante de Moisés proclamando. A pergunta que fica, meus irmãos, é: quem é que proclamou? Quem é que proclamou o nome do Senhor? Foi o Senhor ou foi Moisés? Quem é o sujeito aqui do verbo proclamar? Voltando ao subjetivo. Foi Deus. Deus o proclamou. Foi o Senhor quem proclamou o seu próprio nome. Quando Deus quer revelar a sua glória a Moisés, meus irmãos, ele proclama, ele anuncia
Ele faz uma declaração universal de quem ele é. Ele ensina didaticamente, como um professor ensina o seu aluno. Deus ensina a Moisés sobre os seus atributos e sobre as suas valências. Deus ele dá uma aula ali para Moisés. Meus irmãos, nem sempre a glória de Deus ela vem de maneira sobrenatural. Às vezes nós pensamos que a glória de Deus ela tem que vir seguida de um brilho intenso. E de fato, a glória de Deus ela é poderosa e de fato a glória de Deus ela tem um brilho tão grande que muitas das vezes nós não conseguimos nos manter de pé diante do brilho da glória de Deus. Porém, aqui nesse caso específico, o caso de Moisés, quando Deus ele quer mostrar a Moisés a sua glória, ele faz uma proclamação de quem ele é. É um anúncio. Ele está dizendo para Moisés quem ele é de fato, de verdade. Veja a continuação do versículo 6. Passou diante de Moisés proclamando: Senhor, Senhor, Deus compassivo, misericordioso, paciente, cheio de amor e de fidelidade. Deus, ele faz aqui, meus irmãos, 5 declarações de seus atributos a Moisés. 5 declarações dos seus atributos que demonstram uma característica de Deus. E essa característica que Deus ele quer mostrar a Moisés em primeiro lugar é o amor de Deus. Veja, Deus é compassivo, Ele é misericordioso, meu Deus. Deus é paciente com o povo que há pouco tempo tinha acabado de pecar, fazendo ali um bezerro de ouro para adoração. Mesmo Deus tendo libertado aquele povo no deserto e mostrando tantas maravilhas. Ele não destrói aquele povo, mesmo aquele povo merecendo o pior dos castigos, uma severa punição. E sabe por que Deus faz isso? Porque o nosso Deus é um Deus cheio de amor. Porque o nosso Deus é um Deus de fidelidade. Ele é um Deus fiel ao seu povo. A fidelidade deles, a fidelidade do Senhor, a sua própria palavra, não permite que ele volte atrás em suas ações. Deus ele é fiel primeiramente à palavra dele. Isso não permite que ele volte atrás, não permite que ele tome decisões que não havia tomado antes. Mas Deus proclama também um outro atributo do Senhor. Deus declara o seu amor a Moisés, mas logo em seguida, ele fala que ele mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade e a rebelião do pecado. Então observe, meus irmãos, o Senhor está declarando ali o seu amor a Moisés. Ele está declarando ali as características do amor de Deus. E o nosso Deus ele é cheio de amor. E por conta disso ele usa compaixão. O nosso Deus é um Deus misericordioso, paciente com o seu povo. Não importa o quão grave é a acusação, Deus é um Deus fiel, meu Deus. Deus é um Deus que não muda a sua palavra com os seus. Então o texto ele vai chamar a atenção também para uma outra característica do Senhor. Deus fala para Moisés sobre o seu amor, mas ele também fala sobre a sua santidade. Continua olhando comigo para o versículo 7. Contudo, não deixa de punir o pecado. Castiga os filhos e os netos pelo pecado de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração. Meus irmãos, o Senhor ele é santo. E porque o Senhor ele é santo, ele não deixa de punir o pecado. O nosso Deus é um Deus justo. O nosso Deus é um Deus de amor, mas ele também é um Deus santo, um Deus justo. Portanto, meus irmãos, o que nós vemos aqui neste texto, o que nós vemos aqui é que quando Deus quis revelar a sua glória a Moisés e avivar a sua vida, tudo o que ele faz é dar uma aula de teologia a Moisés. Ele está falando ali sobre as suas virtudes, ele está falando ali sobre o seu amor, ele está falando ali sobre a sua santidade. Tudo que Deus precisou para trazer esse avivamento na vida de Moisés foi explicar para ele quem ele era. Meus irmãos, eu quero testemunhar com vocês nessa noite
que o avivamento ele não é um evento desordeiro, como muitos acham. Muito pelo contrário. Avivamento é um acontecimento marcante na vida de quem recebe. Porque a pessoa que recebe o avivamento, ela tem plena consciência de que algo renovou a sua vida espiritual. O testemunho que eu trago, meus irmãos, é sobre a minha própria vida cristã. Eu sou cristão convertido e batizado desde 2006. Eu fui batizado e eu tenho caminhado com Cristo desde então. Mas a minha vida cristã, ela nem sempre foi uma caminhada constante com Deus. Durante esses anos, eu tive muitos altos e baixos. Desde frequentar poucos cultos da igreja, até viver prisioneiro de prazeres pecaminosos da juventude. Confesso que eu vivi por períodos de frieza espiritual no Senhor. Vivi períodos de incredulidade, até que um dia eu me deparei com a glória de Deus. Até que um dia tudo mudou na minha vida espiritual. E não foi uma experiência emocional ou histérica. Eu simplesmente tive encontro com o conhecimento de Deus por meio da teologia. A teologia foi responsável por aquecer novamente o meu coração no Senhor. A teologia me trouxe um avivamento no Senhor que, graças a Deus, o louvor da glória de Deus tem durado até hoje. A teologia, meus irmãos, o conhecimento da glória de Deus mudou e transformou a minha vida. Assim também foi o avivamento produzido por Esdras e Neemias, da construção, da reconstrução da cidade de Jerusalém. Ali houve um avivamento verdadeiro da parte de Deus. E eles não precisavam de nenhum tipo de entretenimento para promover aquele avivamento. Tudo que Esdras e Neemias fizeram para trazer o povo recém-chegado ali do cativeiro da Babilônia ao avivamento foi juntar as pessoas em uma praça e explicar didaticamente a lei de Deus. Ele juntou as pessoas ao raiar da manhã até o meio-dia e ele ensinou. Veja o que Neemias diz no capítulo 8, versículo 3. Diz que ele leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente a uma praça, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender, e de todo o povo, e todo o povo ouvia com atenção. Capítulo 8, verso 8. E leram o livro da lei de Deus, interpretando e explicando, a fim de que o povo pudesse entender o que estava sendo dito. A leitura, meus irmãos, a explicação, a interpretação da palavra de Deus trouxe avivamento aos israelitas naquela oportunidade. A Bíblia diz que eles voltaram, a partir daquele mover, a agradar o coração de Deus como o povo escolhido dele. Meus irmãos, se nós queremos ter um avivamento em nossos dias, se nós queremos ter um avivamento em nossas vidas, em nossa igreja, em nosso bairro, em nossa nação, nós temos que primeiramente despertar as nossas vidas para o conhecimento de quem Deus é. E hoje, meus irmãos, nós temos a oportunidade e o conhecimento de Deus que Moisés nem sonhava em ter naqueles tempos. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos a Bíblia. Nós temos em mãos a palavra de Deus. Moisés não tinha metade da revelação que nós temos nesta palavra, meus irmãos. Moisés não fazia nem ideia da revelação que um dia os chamados de Deus teriam para suas vidas. Nela hoje nós podemos conhecer os feitos de Deus. Nós podemos conhecer as promessas de Deus. Nelas nós podemos conhecer os atributos do Senhor. Os atributos imutáveis do Senhor. E mais uma coisa, mais uma revelação. Nós hoje temos uma revelação, a revelação mais poderosa de todo o Evangelho. Nós temos a revelação da glória de Deus encarnada, meus irmãos. João 1,14 diz: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Você quer a revelação da parte de Deus? Você quer a revelação da glória de Deus para a tua vida hoje?
conheça a obra e a vida de Jesus. Você sabe quem de fato é Jesus? Você sabe, você tem conhecimento da obra e da vida dele? Jesus é aquele que morreu na cruz por mim. Isso é vago. Isso é muito pouco, meus irmãos. Muito pouco diante de quem Jesus foi, diante da obra dele feita por nós. Meus irmãos, a Bíblia diz que Jesus, ele realiza aquilo o que ele é. E a palavra de Deus diz que ele é redentor, ele é pão da vida, ele é o santo de Israel, ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, ele é mediador, ele é juiz, ele é a principal pedra de esquina, ele é o autor e consumador da nossa fé, ele é o Cordeiro de Deus, ele é o bom pastor, ele é o verbo eterno de Deus, ele é a fonte das águas vivas, ele é a rocha, ele é o Messias, ele é a videira verdadeira. O conhecimento de Jesus é tudo que nós precisamos para a vida eterna, meus irmãos. É por isso que João diz, em João capítulo 17:3, esta é a vida eterna, que te conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, Jesus Cristo, a quem enviaste. Meus irmãos, sejam avivados nesta noite pelo conhecimento da glória de Deus. Sejam avivados pelo conhecimento de Jesus. Aleluia. Mas eu quero falar também sobre uma segunda forma de nós sermos avivados espiritualmente no Senhor. E a segunda maneira de nós sermos avivados espiritualmente no Senhor é reconhecendo a nossa condição diante de Deus. Quando nós conhecemos quem Deus é, e quando nós olhamos para o espelho para perceber a respeito de nós, imediatamente nós somos impulsionados a uma atitude de humilhação. Moisés, ao se deparar com a glória de Deus, ele poderia ter tomado vários tipos de atitude. Ele poderia ter levantado suas mãos, ele poderia ter saltado, ele poderia ter rodado, rodopiado, sapateado o poder, como digam isso. Mas qual foi a atitude que Moisés tomou ao se deparar com a glória de Deus? Olha comigo para o verso 8. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra. Meus irmãos, Moisés prostrou o seu rosto em terra, porque ele reconheceu que ele, diante de Deus, ele era um pecador. Ele não era nada mais, nada menos do que um pecador carente da glória e das misericórdias de Deus. Ao se curvar, meus irmãos, o seu rosto ao chão, ao esfregar o seu rosto ao chão, Moisés está querendo dizer que ali, no chão, era o lugar mais baixo que ele poderia chegar. Que no chão, abaixo do chão, não teria como ele ir e tocar o seu rosto. E isso é uma demonstração mais alta de humilhação que uma pessoa poderia ter em seu tempo. Ao fazer isso, Moisés está reconhecendo que ele nada mais é do que um pecador. Ele pode ser o grande profeta, ele pode ser ali o grande legislador da nação de Israel. Ele poderia se exaltar diante de seus títulos, porém diante da glória de Deus, tudo o que Moisés consegue enxergar é sua real condição. Pecador, carente da glória e da misericórdia de Deus. Em 1 Timóteo 1,15, o apóstolo Paulo, aproximadamente 30 anos depois da sua conversão, o grande apóstolo Paulo, o apóstolo aos gentios, chamado pelo próprio Cristo ao ministério, ele declara também a sua condição diante de Deus. Ele diz, e essa afirmação é fiel e digna de toda aceitação: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, pelo qual eu sou o pior. O apóstolo Paulo, 30 anos depois da sua conversão, ele poderia dizer para Cristo que Deus veio ao mundo para salvar apenas os pecadores. Ele poderia dizer ali que Deus veio salvar o mundo. Ele poderia não mencionar o fato de ele ser o pior dos pecadores. E olhando bem, meus irmãos, Paulo não foi pior do que Hitler. Não é verdade? Como é que Paulo é o pior dos pecadores? Ele se coloca como o pior dos pecadores, meus irmãos. Ou em outra versão, o principal dos pecadores.
Porque todos esses anos de evangelho não fizeram dele ninguém melhor ou mais digno da graça de Deus do que ninguém. Paulo se considerava o mesmo pecador de antes, carente da glória e da misericórdia de Deus. Portanto, meus irmãos, essa é a condição daqueles que... Essa é uma condição dispensável para o avivamento. Moisés, ele foi avivado pela glória de Deus, de modo que não pôde se conter e se humilhou com o rosto em terra, reconhecendo assim a sua real condição diante de Deus. Ele é apenas pecador, carente da graça e das misericórdias de Deus. Meus irmãos, em 8 de julho de 1741, na cidade de Enfield, em Connecticut, ali nos condados das cidades americanas, um sermão foi pregado pelo famoso homem de Deus chamado Jonathan Edwards. O sermão foi chamado de Pecadores nas mãos de um Deus irado. Esse sermão foi usado por Deus para trazer grande avivamento naquela nação. Foi um sermão que ficou marcado na história pela reação dos ouvintes de Jonathan Edwards naquela noite. Edwards proclamou ali a ira santa de Deus. Ele proclamou de forma tão efusiva que, mesmo não sendo um bom orador, enquanto ele pregava, as pessoas elas choravam e clamavam por arrependimento, enquanto que outros eles se agarravam às colunas da igreja. Edwards teve que esperar as pessoas se acalmarem para terminar aquele sermão naquela noite. Há um relato de um homem, na época, que estava visitando a cidade e que iria na igreja naquela noite, só que ele chegou atrasado. Ele chegou depois que o culto tinha acabado. E ele disse que a uma distância de 400 metros se podia ouvir berros, gemidos, gritos de lamento, como de homens e mulheres, como de mulheres de parto. As pessoas estavam unicamente se agonizando pelo estado das suas almas. Alguns chegaram até a desmaiar, outros entraram em transe, e outros foram tomados por um extraordinário chacoalho no corpo. Tudo isso porque a palavra que foi pregada confrontou aqueles homens, de modo que eles não puderam se conter diante da real condição que eles tinham. Eles eram pecadores e eles não conseguiram continuar inertes. Aqueles homens se humilharam, se jogaram no chão, se agarraram às pilastras. Aqueles homens, eles se humilharam diante da glória de Deus. Esse sermão ficou marcado até hoje, meus irmãos. Esse sermão ficou marcado até hoje, por tamanho avivamento ali naquela cidade de Enfield. Aquele sermão, ele tinha uma única mensagem central: se arrependam dos seus pecados e se humilhem diante da glória de Deus. Meus irmãos, hoje à noite nós reconhecemos mais uma vez a nossa real condição diante de Deus. É noite de nós reconhecermos os nossos maus caminhos. É noite de nós reconhecermos as nossas indiferenças. É noite de nós nos humilharmos mais uma vez perante a glória de Deus, para que o Espírito Santo de Deus possa realizar um mover grandioso em nossos corações. Sem que nós nos humilhemos perante a presença do Espírito Santo de Deus, meus irmãos, nós continuaremos mortos em nossos próprios delitos e pecados. Nós seremos como uma terra morta. Nós seremos como um vale de ossos secos. Mas quando nós reconhecemos a nossa real condição de pecadores, e nós nos humilhamos diante dos pés do nosso Senhor, então Ele nos enche com o seu Espírito Santo. Ele sopra e soprará em nós o fôlego de vida, vida de Deus em nossos corações. Portanto, meus irmãos, deixemos de querer ser deuses de nossas próprias vidas. Meus irmãos, nós não somos donos de nós mesmos. Você não é dono de si. Você não é a última bolacha do pacote. Você não é precioso, nem mais raro do que o ouro puro de Ofir. Você é pecador, carente da glória e das misericórdias de Deus.
O contrário de um coração que se humilha, meus irmãos, é um coração que é arrogante. É um coração que é autossuficiente, que acha que pode todas as coisas, que é rei de si mesmo. Portanto, meus irmãos, se humilhe perante o trono da glória de Deus. Mais uma vez, reconheça quem você é de fato e de verdade. E comece a levar a sério aquilo que para Deus é inegociável. Ah, Senhor, o Senhor sabe como eu sou casado. Eu estou namorando. Você sabe que eu estou ultrapassando esse sinal de vez em quando. Mas vamos deixar isso quieto de lado. Eu vou continuar sendo um homem de conduta correta. Fechado? Tudo certo? Ah, meu Senhor, é só uma apostinha que eu estou fazendo. É uma apostinha legal, sabe? Mas qual é o problema? É um dinheirinho a mais na minha finança, entrando na minha renda. O Senhor sabe que as condições financeiras do nosso país é horrível, é escassas. Mas eu prometo que se eu ganhar o meu dízimo da igreja, tá bom? Ah, Senhor, eu estou prometendo adultério. Ah, Senhor, aquele homem, aquela mulher que o Senhor me deu, ele é um zero à esquerda, ela é uma zero à esquerda. Ela não presta para nada, mas logo eu me arrependo. É só uma aventurazinha. Meus irmãos, é tempo de nós olharmos para os nossos próprios corações. É tempo de nós olharmos para os nossos próprios pecados e tratarmos o pecado como ele deve ser tratado. É tempo de buscar a santidade de Deus. É tempo de nós buscarmos com corações contritos, a misericórdia do Altíssimo. Você não vai querer ser consumido pela ira santa de Deus. Ou você vai querer? Mas deixa eu te falar uma coisa. O diabo, você tem tanto medo das coisas dele, né? Olho grande, macumba, essas coisas não chegam nem perto da ira de Deus, da ira santa de Deus. A ira santa de Deus deve te fazer tremer e temer diante dos nossos pecados. Tenha medo disso, não do diabo. O diabo é nota de rodapé comparado à grandeza da justiça e da ira santa de Deus. Portanto, meus irmãos, reconhecemos nesta noite a nossa condição diante de Deus. Nós somos pecadores, carentes da graça e da misericórdia de Deus. Sejam santos, porque o Senhor é santo. E a terceira forma de nós sermos avivados espiritualmente no Senhor é clamando por mudança de vida. Observe a continuação do ato de Moisés diante da glória de Deus, no versículo 8. Após ter se curvado com o rosto em terra, num ato de humilhação, o texto diz que Moisés adorou a Deus. Mas de que forma foi essa adoração de Moisés? Em algumas versões, o texto vai dizer que Moisés adorou, ponto, e disse. Na minha versão, a versão da NVI, diz que Moisés adorou dizendo, ou seja, existe uma maneira específica pelo qual Moisés adorou ao Senhor. E ele adorou ao Senhor dizendo palavras, clamando diante de Deus. Moisés disse, clamou ao Senhor diante da sua glória. Moisés ele pede a Deus de forma efusiva que o Senhor não deixe de estar junto e de perdoar o seu povo por seus pecados. É importante a gente entender que clamar, também é uma forma de adoração. Na verdade, o clamor é, em essência, adoração. Quando nós clamamos, quando nós suplicamos ao Senhor que Ele venha em nosso favor, nós estamos dizendo que nós somos fracos, que nós somos dependentes, que nós não conseguimos por nossos próprios esforços. Então Deus ouve a nossa oração. Deus ouve o nosso clamor e Deus nos atende as nossas petições.
Adoração não é somente música, adoração não é somente aplausos ou mãos levantadas ao céu. Adoração é tudo aquilo que fazemos em dependência única e exclusiva dele. E perceba, meus irmãos, que é exatamente isso que Moisés está fazendo quando ele clama ao Senhor. Moisés, ele vai clamar pelo quê? Olha o versículo 9. Senhor, se de fato me aceita com agrado, que o Senhor nos acompanhe. Em outra versão, continua no meio de nós. Ele está pedindo aqui pela presença de Deus no meio do seu povo. Depois Moisés clama por outra coisa ao Senhor. Ele diz: perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e faz de nós a tua herança. Ele agora pede por perdão. Perdão pelo seu povo que tem pecado contra Deus. Ele pede perdão para que Deus possa reavaliar a condição do povo que pecou contra ele. E por último ele diz: faz de nós a tua herança. Ele pede para que Deus conceda as bênçãos destinadas a Israel. Que ele não volte atrás na sua decisão, mas que ele continue caminhando com o povo até eles chegarem na terra prometida. Portanto, meus irmãos, Moisés ele recebe o avivamento da parte de Deus. E ele recebe esse avivamento porque ele clamou ao Senhor. Ele clamou por quê? Pela mudança da vida do seu povo. Moisés ele clama pela presença. Moisés ele clama pelo perdão dos seus pecados. E Moisés clama pela herança prometida. Meus irmãos, o Senhor está nos convocando esta noite a nós clamarmos mais uma vez. O Senhor está nos chamando mais uma vez nessa noite a nós levantarmos as nossas vozes em clamor por uma mudança de vida. Queremos clamar ao Senhor nesta noite, meus irmãos. Pedir para que o Senhor venha transformar aquilo que ainda não está de acordo com a vontade dele em nossas vidas. Você que sente que não é mais o mesmo diante da presença. Você que se sente sobrecarregado. Você que se sente abatido. Você que se vê em pecado e deseja perdão. Você que está cansado de pedir e cair sempre nos mesmos pecados. Você que tem se distanciado. Você que está morno. Clamemos ao Senhor nesta noite. Levantamos a Ele uma adoração, um clamor ao Senhor. Levantemos ao Senhor a nossa adoração, os nossos pedidos, as nossas petições. Clamemos ao Senhor na certeza de que o Senhor ouvirá a nossa oração. Clamemos ao Senhor para que o Senhor aviva verdadeiramente as nossas vidas, meus irmãos. Para o louvor da glória de Deus. Porque sem clamar, sem a oração, o Senhor ele nunca poderá transformar quem nós somos. E quando nós clamamos por mudança, nós não estamos movendo o coração de Deus. Não é isso. Quando nós clamamos a Deus por mudança, o Senhor, ele muda o nosso coração. Nós estamos movendo o nosso coração, meus irmãos. Nós estamos trabalhando a nossa fé. Nós estamos trabalhando a nossa confiança nele. Nós estamos trabalhando a nossa esperança nele. Nós é que precisamos mudar através da oração. O nosso clamor ele sempre será atendido por Deus, porque ele sempre nos moldará segundo a imagem e semelhança dele. Portanto, clamemos ao Senhor como o profeta Abacuque clamou em seu tempo dizendo: aviva ao Senhor a tua obra no meio dos anos. Queremos clamar nesta noite: Senhor, desperta o teu poder na vida do teu povo. Desperta o teu poder. Aviva a tua obra, Senhor, na minha vida. Aviva a tua obra, Senhor, no meio da tua noiva. Aviva, Senhor, aviva a tua obra no meio dos nossos parentes, dos nossos entes queridos que não te conhecem. Aviva, Senhor, a tua obra no meio deste bairro. Aviva a tua obra no meio deste estado, no meio desta nação, Senhor. Ao que está cansado, ao que está ferido, ao que está desanimado, ao que está perdido, ao que se desviou, ao que está entregue aos seus próprios pecados, ao que não sente
sentir mais prazer pela presença. Vem e aviva a tua obra, Senhor. Aviva a tua obra, Senhor, em nossos corações. Faz queimar mais uma vez o nosso interior, mais uma vez queimar em paixão ardente por Ti. Que Teu Espírito nos molde mais uma vez mediante a imagem de Cristo. E que nós não sejamos mais como nós éramos, pelo poder da Tua glória. Queremos clamar o Teu nome. Queremos levantar uma adoração a Ti nesta noite. Meus irmãos, pode se colocar de pé nesse momento. Nós entendemos então que um avivamento verdadeiro, genuíno, ele começa pelo conhecimento de quem Deus é. Depois, reconhecendo que nós somos diante da glória de Deus. Nós somos apenas pecadores carentes da glória e das misericórdias dele. E também nosso clamor por mudança. Que possamos ser avivados nesta noite pelo Espírito Santo de Deus. Eu quero clamar ao Senhor nesta noite, que o Senhor mova em nosso meio um verdadeiro avivamento, um avivamento do nosso interior, um avivamento, um quebrantamento especial nesta noite. Eu sei que você nesta noite pode mostrar o melhor da sua vida espiritual com o Senhor. Deus está te dando uma chance de reconciliação. Oremos ao Senhor. Santo, digno, Tu és tudo o que precisamos para viver. Tu és a nossa vida, Tu és tudo o que precisamos, Tu és o ar que nós respiramos, Tu és a luz que ilumina nossas veredas, Tu és a água da vida que sacia a nossa sede, Tu és o pão da vida, Senhor, que vem e sacia a nossa fome. Ao único e verdadeiro Deus, nós levantamos um clamor nesta noite, diante da glória do Altíssimo, pelo qual Moisés não pôde ficar de pé. Venha nesse lugar, venha nesse lugar nesta noite. Ah, meu Deus, aqui está o Teu povo, quebrantado, contrito, desejando o avivamento espontâneo que vem de Deus. Nós não precisamos de nenhum entretenimento, nós não precisamos de nenhum emocionalismo, nós não precisamos de nenhuma histeria para que isso aconteça. Nós só precisamos da Tua glória preenchendo os nossos corações. Aleluia, Senhor, vem com o Teu Espírito, vem com o Teu Espírito nos moldar a imagem de Jesus. Ah, Senhor, quando o Teu Espírito vem e nos molda a imagem do Senhor, e nós somos mais parecidos contigo. Senhor, nós somos libertos de toda a opressão do diabo em nossas vidas. Aleluia, Senhor, te clamamos. Pedimos perdoa nossos pecados. Perdoa o pecado do Teu povo, Senhor. Perdoa, Senhor. Perdoa, nós queremos nos colocar na nossa real condição diante de Ti. Nós somos pobres pecadores, carentes das Tuas misericórdias, carentes da Tua graça. Ah, Senhor, transforma-nos para o louvor da Tua glória. Faze de nós pequenos Cristos, mais parecidos contigo. Reviva nossos corações, trabalhe em nossas vidas. Aviva a Tua obra, ó Senhor. Aviva a Tua obra em nossos corações. Aqueles que estão perdidos, aqueles que estão cansados, aqueles que estão desanimados. Reaviva, Senhor, a Tua obra em nossos corações. Sob o sopro do Teu Espírito, Senhor. Liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos de nós, pois nós somos o nosso real inimigo. Quando nós olhamos para o espelho, nós vemos o nosso real inimigo. Somos nós que nos sabotamos diariamente. Ah, Senhor, vem e livra-nos dos nossos pecados. Livra-nos de achar que nós podemos fazer tudo, que nós somos pequenos deuses. Nós não somos deuses. O nosso coração não é rei de nossas vidas, pois só Tu és Senhor. Só o Senhor governa as nossas vidas. O Senhor é dono de tudo.
Teu nome é
Querido, não tem nada que pode trazer avivamento a não ser a palavra de Deus. Eu me lembro de Quinos. Ele disse assim: Senhor, dá-me a Escócia ou tira a minha vida. Acho que é o Beto também, né? Ele falou assim: dá minha alma ou tira a minha. Eram homens de avivamento. Precisamos buscar mais a palavra de Deus. Você falou algo aqui muito importante: a teologia. O inimigo tentou tirar a teologia dentro da igreja com 98, 99, uma visão. Falaram que não era mais necessária a teologia. A teologia é a palavra de Deus. A palavra de Deus traz avivamento. Foi a palavra de Deus que trouxe avivamento para a vida de Moisés. Quer avivamento? Eu não sou a favor de sensacionalismo, de emoção. Porque emoção ela passa, ela acaba. Naquele momento eu fiquei emocionado. Isso não é avivamento. Avivamento é a pessoa encontrar você depois de 40 anos, ver você e falar: você não está no Evangelho? Você é todo o Evangelho ainda. Isso é avivamento. Avivamento é a pessoa olhar para você diante dos piores momentos que você viveu na tua vida, que você continua de pé, firme, diante da presença de Deus. Isso é avivamento. É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de voltar ao Senhor. Começou nos Estados Unidos pela necessidade do país, mas primeiro foi necessário mudança no povo da igreja. Não adianta eu falar: Senhor, abençoa a minha nação, se a igreja está vivendo a vida que está vivendo. É preciso a igreja mudar. É preciso a igreja se prostrar diante do Senhor, como fez Moisés. Moisés se prostrou diante do Senhor, se humilhou diante dele. E os homens hoje não querem ser acima de Deus. Acima de Deus. É tempo de humilhação. De subir esse meu povo que me chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e converter os seus maus caminhos. Então eu ouvirei do céu, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Meu irmão, está chegando no final. E é essas palavras que nós temos que ouvir. Palavra, ouvir a palavra, ler Bíblia, orar, buscar mais a palavra, esse avivamento. Isso transforma, isso liberta, isso leva-nos a reconhecer o nosso estado pecaminoso. Quando você não lê Bíblia, quando você não busca a presença, você se vê como algo de perfeição. Mas quando você busca a palavra, quando o apóstolo Paulo fala: eu sou um pecador, depois de 30 anos fazendo a obra, ele disse: do qual eu sou o pior deles. Isso é um se humilhar diante do Senhor. Quando você ouve a palavra, você se humilha e entende o seu estado pecaminoso, e você volta para o seu avivamento. Avivamento não é apenas hoje vai ter um culto de avivamento. Não, aquele momento, aquela emoção pode até acontecer, mas avivamento é quando você está na casa do Senhor querendo ouvir a palavra, se alimentar da palavra. Isso é avivamento. Traz a presença, traz o poder, traz a libertação, traz a transformação. Nós estamos fazendo isso aqui, irmãos, estamos dando seminário teológico aqui. Está aberto para você também, você está do outro lado, mora perto. Segunda, quinta-feira, terceira quinta-feira do mês, nós estamos aqui ensinando a palavra. Eu venho para cá, irmão, com uma alegria de ensinar a palavra. Quinta-feira tivemos aqui 20 pessoas ensinando a palavra de Deus. Porque o ensino traz avivamento. Que Deus possa te abençoar dessa palavra na sua vida. Eu tenho certeza que Deus falou muito forte através dessa palavra na sua vida. E mais uma vez aplaudo o Senhor Jesus. Amém, querido? Já tem envelope disso aqui. Você que tem a sua semente, você que tem a sua oferta agora, traga a sua semente, abençoe aqui a casa do Senhor. Nós temos aqui alguns projetos para esse ano, mas nós carecemos e necessitamos do seu amor e da sua generosidade. Você sabe que eu não faço aqui sensacionalismo financeiro, a gente não precisa disso. Mas você que pode fazer além do que você faz, tá? Abençoar a casa do Senhor diante de tudo aquilo que nós temos a certeza que vamos realizar durante esse ano aqui em Anchieta. Traga a tua oferta, traga o teu dízimo, estaremos orando aqui.
O Vicre vem pra cá, Vicre fez aniversário dia 18 de fevereiro. Eu acho que é o último aniversário de mês de fevereiro, né? É isso? O Vicre chegou aqui no Matuzão. Baixa só o nome. Matuzão, 3 aninhos. 3 anos chegou aqui. Agora fala baixinho. 23 anos, 20 anos aqui com a gente. Cresceu, se alimentou da palavra, a família está ali, a filha aqui também. Porque quem alimenta é a palavra. 42 anos no Evangelho, ininterrupto, nunca me afastei da presença de Deus, por causa da palavra. A palavra é a rocha, a palavra é a rocha. Né? Aqueles 2 fundamentos da rocha que fundou a tua casa na rocha ou na areia. Quando a rocha, que é a palavra, pode vir um vento, mas não vai te derrubar, porque você está firmado pela palavra. Então eu dou graças a Deus pela vida do Vico e vamos orar nesse momento. Senhor meu Deus, nós queremos abençoar a vida do teu filho, te agradecer por esse tempo todo que aqui ele está, porque faremos agora 20 anos, 20 ele está aqui. Então desde o fundamento, desde que a igreja foi fundada. E nós queremos agradecer a Deus pelo desenvolvimento, por ele ter crescido na tua palavra aqui, hoje no ministério, aqui de louvor. E também, eu tenho certeza que vai ter um ministério da palavra, porque o teu filho tem a manifestação do Espírito Santo na vida dele. Eu peço que o Senhor venha cada vez mais guardar, cuidar, e que ele possa ver que a tua palavra é o principal para a vida dele, para o futuro dele. E para todo aquele propósito que Deus tem para a tua vida, sempre a palavra deve estar em primeiro lugar na tua vida. Obrigado porque tu livraste o teu filho durante este ano, livraste das doenças, das enfermidades, de estar internado no hospital, tomar remédio controlado, gastar remédio por remédio constantemente. Nós te louvamos e nós te agradecemos. Nós cremos que é um futuro aguardando e abençoado para a tua vida. Nós oramos assim e te agradecemos. No nome do Senhor Jesus, e a igreja diga glórias a Deus. Obrigado pelas ofertas, obrigado pelos dízimos, obrigado primeiro pela tua palavra que foi ministrada aqui nesse lugar. Leva-nos guardado por ti. Cumpra a tua palavra que diz que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que eu temem, eu te livra-nos da balas perdidas, do roubo, do acidente, do assalto, do malfeitor. Oh Deus, em nome de Jesus,